Você já parou no meio de um dia comum, talvez em uma tarde de segunda-feira com o café esfriando na mesa, e pensou: como o tempo passou tão rápido? Você olhou para os lados e percebeu que a vida foi acontecendo enquanto você estava ocupado resolvendo as urgências do dia a dia. As contas, o trabalho, os filhos, a casa, os compromissos. E ali, quieto no fundo do coração, estava aquele sonho que você deixou para depois. Aquela ideia que você disse que ia tirar do papel quando der. Aquele projeto, aquela viagem, aquele curso, aquele negócio, aquela versão de você mesmo que ficou esperando. Se isso tocou alguma coisa em você agora mesmo, saiba que você não está sozinho. Isso acontece com milhões de pessoas que chegaram na fase dos 40 ou dos 50 anos e sentiram aquela mistura de cansaço com saudade, de gratidão com frustração. Uma mistura que ninguém te preparou para lidar. E é exatamente sobre isso que esse texto vai falar. Não com julgamento, não com discurso motivacional vazio, mas com a verdade crua e bonita da vida real. Com respeito pela sua história, pelo que você carregou, pelo quanto você já fez. E com a certeza de que ainda dá tempo. Sempre dá. O peso silencioso do depois. A procrastinação não é preguiça. Vou repetir isso porque é importante. A procrastinação não é preguiça. Muita gente cresce achando que adiar as coisas é sinal de fraqueza, de falta de caráter, de irresponsabilidade. E aí a pessoa já acorda se sentindo culpada antes mesmo de tomar o café da manhã. Mas a verdade é bem diferente. A procrastinação é, na maioria das vezes, medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de tentar e não conseguir, medo de começar tarde demais e parecer ridículo, medo de que o sonho, quando colocado em prática, não seja tão bonito quanto era na imaginação. E na fase dos 40 e 50 anos, esse medo ganha um peso extra. Porque além de tudo isso, ainda aparece aquela voz na cabeça que diz: você deveria ter feito isso há 20 anos, agora é tarde. Essa voz é mentirosa, mas ela é bem convincente. Pensa comigo, você passou as 2 últimas décadas sendo pai ou mãe, trabalhando, pagando contas, cuidando de família, resolvendo o problema de todo mundo. Você não estava parado. Você estava sobrevivendo, construindo, sustentando. Isso tem valor, isso tem peso, isso merece respeito. Só que agora, nessa fase, começa a aparecer uma pergunta diferente. Uma pergunta que não aparecia antes porque você estava no piloto automático. A pergunta é: e eu? Quem sou eu além dos papéis que cumpro? O que eu ainda quero para a minha vida? Essa pergunta não é crise, essa pergunta é evolução, o cotidiano que engole os sonhos. Vou te contar uma cena que muita gente conhece de perto. É segunda-feira de manhã. O despertador toca às 6. Você levanta meio torto, toma um banho rápido, toma o café enquanto olha o celular, resolve uma mensagem do grupo da família, outra do trabalho, já sai atrasado, enfrenta o trânsito ou pega o transporte lotado, trabalha o dia inteiro apagando incêndio, volta para casa cansado, janta, ajuda os filhos se ainda tiver filho em casa, assiste uns 30 minutos de série para desligar a cabeça e dorme. Na terça, o mesmo. Na quarta, o mesmo. Na quinta, o mesmo. Na sexta, você respira. No sábado, você resolve o que ficou pendente durante a semana. No domingo, você descansa e já começa a sentir aquela angústia do domingo à tarde, porque segunda está chegando. E nessa roda que gira, o tempo vai passando. Os meses viram anos, os anos viram décadas. E aquele sonho que estava guardado na gaveta foi ficando debaixo de cada urgência, de cada compromisso, de cada responsabilidade. Isso não é culpa sua, é o ritmo que o mundo impõe. Mas reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Porque quando você entende o mecanismo, você para de se culpar e começa a agir diferente. A pergunta certa não é: por que eu não fiz isso antes? A pergunta certa é:
O que eu posso fazer a partir de hoje? Por que os 40 e 50 são a melhor fase para recomeçar? Existe um mito enorme na nossa cultura de que recomeçar é coisa de jovem, que sonhar grande é coisa de quem ainda tem a vida toda pela frente, que depois dos 40 você deve se contentar com o que tem e baixar a cabeça. Isso é uma mentira. Eu vou te mostrar por quê. Quando você tem 20 anos, você tem energia, mas não tem clareza. Você não sabe bem quem é, o que quer, o que te faz feliz de verdade. Você experimenta, erra, se perde, se acha. É uma fase linda, mas confusa. Quando você chega nos 40, 50 anos, algo diferente acontece. Você já se conhece, você já sabe o que não aguenta mais. Você já sabe onde quer chegar. Você tem experiência de vida que nenhum diploma ensina. Você tem uma rede de relacionamentos construída ao longo de décadas. Você tem clareza sobre seus valores, sobre o que realmente importa. Isso é ouro. Isso é um diferencial gigante. Além disso, você tem algo que uma pessoa de 20 anos não tem: a consciência do tempo. Quando você é jovem, parece que o tempo é infinito. Você vai deixando para depois porque ainda tem tempo. Quando você chega numa determinada fase da vida, você sente o peso do tempo de outro jeito. E isso, ao invés de ser um fardo, pode ser o maior motor que você já teve. A urgência saudável de viver com mais intenção, de parar de adiar, de dizer sim para o que importa e não para o que drena. Isso é um presente que vem com a maturidade. Você não está tarde, você está pronto. Os 5 inimigos dos seus sonhos. Nessa fase, existe uma série de obstáculos que aparecem com mais força nessa fase da vida. Não são obstáculos externos, na maioria das vezes. São internos. São crenças, padrões e hábitos que você carregou por anos. Vamos falar de cada um deles com honestidade. O primeiro inimigo é a comparação. Você olha para as redes sociais e vê aquela pessoa da mesma idade que está viajando o mundo, lançando um negócio, correndo maratona, cheio de energia, e você se sente para trás. Mas aquela imagem é recorte. Ninguém posta o perrengue, o medo, as dívidas, a insônia. Comparar a sua vida inteira com o resumo bonito da vida de alguém é uma armadilha cruel. O segundo inimigo é a opinião dos outros. Você vai fazer o que agora com essa idade? Isso é coisa de jovem. Você não vai dar conta. Essas frases parecem vir de fora, mas o pior é quando você mesmo começa a acreditar nelas. A voz mais perigosa é a sua própria voz, repetindo o que os outros já disseram. O terceiro inimigo é a falta de foco. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, você não muda nada. Quero emagrecer, estudar inglês, montar um negócio, aprender violão, meditar e ainda passar mais tempo com a família. Tudo ao mesmo tempo, a partir de segunda-feira. Resultado: 2 dias depois, tudo abandona. Foco é escolher uma coisa e ir fundo nela. O quarto inimigo é a zona de conforto. Não o conforto físico, mas o conforto emocional. Aquela sensação de já sei como a minha vida funciona, já sei o que esperar. Mudar dói, crescer incomoda. Sair do lugar onde você está significa enfrentar o desconhecido. E o cérebro humano tem horror ao desconhecido. O quinto inimigo é a falta de começo. Sabe aquela coisa de ficar planejando, estudando, se preparando, lendo mais um livro, fazendo mais uma pesquisa, esperando o momento certo? O momento certo não existe. Ele se cria na ação. Você começa imperfeito, continua imperfeito e vai melhorando no caminho, mas começa. Como vencer a procrastinação na prática, sem fórmula mágica? Vou ser honesto com você. Não existe pílula mágica. Não existe um método que resolve tudo em 7 dias. Qualquer coisa que te prometer isso está te vendendo ilusão. O que existe são práticas simples, consistentes, que quando aplicadas com regularidade mudam a trajetória da sua vida. A primeira prática é clareza sobre o que você quer. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta com clareza. Quero ser feliz,
Mas o que é felicidade para você, especificamente? Quero ter mais dinheiro. Mas quanto, para quê, em quanto tempo? Quanto mais específico você for sobre o que quer, mais real ele se torna no seu cérebro. Escreva, coloque no papel. O que eu quero nos próximos 12 meses? O que mudaria na minha vida se eu fosse atrás disso? A segunda prática é começar pequeníssimo. Quer escrever um livro? Escreve uma página por dia. Quer aprender um idioma? Faz 15 minutos por dia. Quer montar um negócio? Pesquisa 1 hora por semana. O segredo não é a intensidade do começo, é a consistência do hábito. Uma pequena ação repetida por meses vale infinitamente mais do que uma grande decisão que dura 2 dias. A terceira prática é proteger o seu tempo. Tempo não sobra, ele é tomado. Se você esperar uma janela de tempo livre aparecer na sua agenda para trabalhar no seu sonho, ela nunca vai aparecer. Você precisa reservar deliberadamente, como se fosse um compromisso médico. 1 hora na terça de manhã, 30 minutos todo dia antes de dormir, o que for, mas com hora marcada e respeitada. A quarta prática é encontrar sua tribo. Ambientes importam absurdamente. Quando você se cerceia de pessoas que também estão crescendo, estudando, empreendendo, cuidando da saúde, sonhando, você naturalmente começa a agir igual. E quando você se cerceia de pessoas que estão paradas, reclamando, se conformando, você tende a fazer o mesmo. Não é julgamento, é neurociência. Escolha com quem você passa o seu tempo. A quinta prática é celebrar o progresso, não só o resultado. A maioria das pessoas abandona o caminho porque não vê resultado rápido, mas o processo tem que ser celebrado também. Completou 1 semana estudando? Isso merece reconhecimento. Fez uma ligação difícil que estava adiando? Isso é vitória. Progresso, mesmo que pequeno, alimenta a motivação para continuar. A conversa que você precisa ter com você mesmo. Chegou um momento em que eu preciso falar sobre algo que vai além das técnicas, algo mais profundo. Tem uma conversa que muita gente na fase dos 40 e 50 anos precisa ter, mas evita. É a conversa honesta consigo mesmo. Você está vivendo a vida que você quer viver? Ou você está vivendo a vida que aprenderam que você deveria viver? Tem gente que passou décadas numa carreira que nunca amou porque o pai queria assim. Tem gente que ficou num relacionamento que esgotou tudo porque tinha medo de estar sozinho. Tem gente que abriu mão de sonhos próprios para sustentar o sonho de outras pessoas. E chegou numa idade em que olha para trás e não se reconhece mais. Essa dor é real. Esse luto é legítimo. E não adianta fingir que não existe. Mas, ao mesmo tempo, essa consciência, por mais dolorosa que seja, é o começo de uma virada. Porque você só pode mudar o que você admite. Você só pode ressignificar o que você para olhar de frente. Essa conversa interna não precisa ser feita sozinho. Um bom psicólogo, um mentor, um amigo de confiança, um grupo de desenvolvimento pessoal, qualquer desses pode ser um espelho valioso. Pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência emocional, é maturidade. Reescrever o próximo capítulo da sua história começa com a coragem de ler os que já foram escritos. Redescobrindo sonhos, não os da juventude, os de hoje. Tem um erro muito comum quando o assunto é redescobrimento de sonhos. As pessoas tentam recuperar os sonhos da juventude. Ah, eu sempre quis ser cantor. Eu queria ter sido atleta profissional. E ficam presos numa saudade idealizada de uma versão jovem de si mesmos. Mas os sonhos evoluem junto com a gente. E os sonhos mais ricos são aqueles que surgem da sua experiência atual, dos seus valores de hoje, da pessoa que você se tornou. Talvez você não queira mais ser o cantor famoso, mas você quer aprender violão por prazer, tocar em pequenos eventos, fazer a trilha sonora da própria vida. Isso é um sonho válido e poderoso. Talvez você não queira mais ser atleta profissional, mas você quer correr os 5 quilômetros da prova no seu bairro, recuperar a disposição, sentir seu corpo vivo de novo.
Isso é um sonho válido e transformador. Talvez você queira escrever, criar, ensinar, empreender, viajar, cultivar uma horta, aprender um instrumento, montar um negócio digital, voltar a estudar, mudar de área, construir uma nova rotina de saúde, qualquer coisa que faça seus olhos brilharem quando você pensa nela. Sente numa cadeira confortável, feche os olhos por um minuto e se pergunte: se eu soubesse que não ia falhar, o que eu faria? Se o dinheiro não fosse um obstáculo por um ano, o que eu tentaria? Se não me importasse com o que os outros pensam, onde eu estaria? As respostas que aparecem nesse exercício são bússolas. Não precisa largar tudo de uma vez. Não precisa ser radical. Mas começa a se mover na direção que essas respostas apontam. Pequenas histórias, grandes viradas. Pensa numa mulher de 47 anos que passou a vida toda como auxiliar administrativa. Criou 2 filhos sozinha, nunca teve tempo para si mesma. Quando o caçula entrou na faculdade, ela se viu sozinha em casa pela primeira vez em décadas. E em vez de entrar em colapso, ela fez uma coisa simples. Pegou um caderno e começou a escrever. Só para ela, sem pretensão nenhuma. 1 ano depois, esse caderno virou um perfil nas redes sociais. 2 anos depois, virou um livro publicado. Pensa num homem de 52 anos, que trabalhou a vida inteira em fábrica, sempre com o sonho de ter um pequeno negócio de comida. Nunca tentou porque tinha medo de deixar a segurança do emprego. Quando a fábrica fechou, ele ficou sem chão. Mas aquele medo virou combustível. Começou do zero, com pouco dinheiro, vendendo marmita para conhecidos. 3 anos depois, tem um restaurante pequeno, mas que é todo seu. Essas histórias não são exceção. São a regra quando as pessoas decidem que ainda têm algo a oferecer para o mundo, quando decidem parar de esperar e começar a construir. A diferença entre as pessoas que chegam nos 60 e 70 anos com sensação de realização e as que chegam com arrependimento não é sorte. É a decisão tomada lá pelos 40 ou 50, de parar de procrastinar e começar a viver com mais intenção. Chegamos ao fim desse papo, mas esse é o começo de algo para você, se você quiser que seja. Você é uma pessoa com história, com experiência, com cicatrizes que ensinaram e com capacidades que você ainda não descobriu completamente. Você não é velho demais. Você não é tarde demais. Você não é pequeno demais. A procrastinação que você carregou até aqui teve um papel. Ela te protegeu do medo enquanto você não estava pronto. Mas você já está pronto. Ou pelo menos está mais pronto do que nunca esteve. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 5 anos, você vai ter 5 anos a mais de idade. A questão é, você vai chegar lá tendo tentado ou tendo ficado onde está? Não precisa ser uma mudança dramática. Não precisa ser um grito para o mundo. Pode ser um passo pequeno, silencioso, só seu. Uma matrícula, uma ligação, uma conversa, uma hora reservada na agenda, um caderno aberto. O sonho não precisa de perfeição para começar. Ele precisa de você, da sua decisão, do seu movimento, da sua coragem de dizer, a partir de hoje eu vivo diferente. Não é sobre a idade que você tem, é sobre a escolha que você faz agora. Se esse conteúdo chegou onde devia chegar, então agora é hora de uma atitude. Primeiro, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está na mesma fase que você. Às vezes, a pessoa que você vai ajudar nem sabe que estava precisando escutar essas palavras. Segundo, se você ainda não segue esse canal, segue agora. Toda semana tem conteúdo pensado de verdade para pessoas como você. Conteúdo que respeita a sua inteligência, que fala com honestidade e que te ajuda a avançar na prática. Terceiro, e esse é o mais importante, me conta nos comentários, qual é o sonho que você adiou e que ainda pulsa dentro de você? Pode ser grande, pode ser pequeno, não importa. Me conta uma coisa que você quer fazer e que está esperando o momento certo para começar.
Os comentários aqui são um espaço seguro, sem julgamento, sem competição, só gente real, com histórias reais, se apoiando mutuamente. Escreve aqui embaixo: qual sonho você vai tirar da gaveta agora? Obrigado por estar aqui. Até o próximo conteúdo.